Está no ar mais um podcast MQC para mulheres, com histórias maravilhosas e hoje com uma convidada maravilhosa também, né? Comigo, apresentando Priscila Capri. E comigo, Fabiana Romano. Toda semana nós vamos trazer histórias que inspiram. E hoje a gente está com Gabriela Celestrino, ela que é empreendedora jurídica. E ela vai trazer um pouquinho da história dela pra gente, né, Pri? Conta pra gente o que te levou a empreender juridicamente. Oi. Então, é uma pergunta bem complexa, mas o que eu posso resumir, assim, eu vou te falar em alguns minutos, né? A gente termina a faculdade e tem aquela cobrança eterna do exame da ordem. É verdade. E essa cobrança não é só da gente, é de todo mundo. E aí você vai lá, dessa vez foi e não foi. E aí, nesse ritmo, né, de aprovações, de reprovações, a prova na primeira fase, reprova na segunda fase, o tempo foi passando. E aí eu percebi que as pessoas perguntavam, já que você se formou, você pode advogar, você não pode advogar? E tinha essa dúvida e aquela frustração. Poxa, será que eu só consigo fazer o que eu tenho que fazer quando eu tiver minha OAB? E os conhecimentos que eu adquiri, e as coisas que eu já vivi, as audiências que eu já presenciei. Então, eu percebi que existia um nicho para mim. Eu falei assim, bom, tô aqui no perrengue, dando aula de reforço escolar, lá no Complexo Alemão, cheio de conteúdo jurídico nas minhas costas. E aí eu falei assim, não dá para guardar. Aí eu comecei a ver que poderia ter um nicho para mim. E esse nicho foi no empreendedorismo jurídico. O que eu faço? O que eu trabalho? Aparece pessoas para mim, começou a aparecer pessoas para mim, depois que eu mudei a minha cabeça, começou a aparecer clientes para mim. E aí, como eu já tinha amigos já formados que precisavam também de clientes, então eu comecei a fazer parcerias. Então, essas parcerias que eu fiz durante esse período me fez chegar até onde eu cheguei. Você acaba fazendo uma triagem, é isso? Sim, eu acabo fazendo uma triagem. Apareceu apareceu tretas de família, como eu costumo dizer nas minhas redes sociais. Tem tretas de família. E aí, cada pessoa, né, cada cliente que vem, pode ser criminal. Eu direciono para uma pessoa que faz processos criminais. Então, eu consigo trabalhar dentro dos autos com advogados filiados a mim. Ainda entrega mastigadinho, né? E ainda entrego mastigado. Esse perfil. Ainda entrego mastigado. Mas isso é importante. E quando chegar a sua vez, você vai estar já craque. Já vai estar ótima naquilo ali, porque você já vai ter vivência. Mas eu acho que eu vou continuar assim. Gostou? Você gostou dessa parte? Eu acho que ela descobriu um novo... Mas isso é uma luz que você está trazendo absurda, porque o que tem de pessoas frustradas por conta disso. Imagina, né? Pessoas... Porque assim, é muito difícil. E a frustração, ela precisa ser vencida. Sim. A inovação vence a frustração. Só ela. E é justamente o que você fez, né? É o tal da limonada e do limão, né? Você teve a sua dificuldade, não que você não possa ainda, está em tempo, mas você entendeu que, peraí, tem um lugar para mim aqui. E você está fazendo Sim. isso agora. Atualmente é o que você faz. Sim, atualmente é o que eu faço. Além de tentativas do exame da ordem. Que continuam. Que bom, não desista. Né? Mas isso é o que eu faço hoje. E eu já consegui bastante coisas na minha vida através dessa profissão que eu me encaixei. Então, assim, eu entrevisto meus clientes, eu faço atendimento, eu faço, assim, demonstrações de informação. Então, tudo isso o pessoal quer saber. Então, eu sou mais aquela pessoa humanizada. Então, quando as pessoas me procuram, eu tô ali sempre a ajudar e também a trazer o cliente, né, para mim. Então, eu fico unindo o útil ao agradável. Então, quando alguém tem alguma treta para resolver, lembra da Gabi aqui e eu vou direcionando cada qual que faz o quê. E aí a pessoa também já não perde tempo.
né? Não, Já a vai pessoa não direcionada, perde tempo, né? o advogado não perde tempo e você também não perde tempo, porque você está aprendendo cada vez mais, você está mais próxima, né, do que o advogado em si, porque você está diretamente na história e você ainda está abrindo um leque absurdo aí de oportunidade para muita gente que ficou nesse meio do caminho, né? Que só está perdendo noite de sono. Tenho certeza que tem algum advogado aí que está ouvindo ou advogado e vai falar, meu Deus, porque eu nunca pensei nisso. Não é? Mas você continuou no complexo? Não, saí do complexo. Consegui Lá sair. você pegou bastante coisa, foi uma porta, né? Lá eu peguei algumas coisas. Não, lá foi uma porta. Foi lá que surgiu a sua ideia. Lá foi onde surgiu a minha ideia. Entendi. Mas eu atendo o pessoal no complexo. Não, você atende em qualquer lugar, Atendo assim, em qualquer lugar. E agora em mais Hoje lugares o online ainda, veio pra né? isso. Porque agora você vai explodir nessa internet. O online veio pra isso, O online né? vem pra isso. E eu atendo pessoas do Brasil inteiro. É isso. E de que maneira você entende que isso está causando um impacto positivo na vida dessas pessoas? De que maneira você está contribuindo? Quando eu vejo que eu consegui solucionar. Porque, assim, como eu fico nos casos, né? Eu fico dentro dos autos, então eu faço a relatação dos fatos, eu faço tudo que eu posso fazer dentro dos autos. Então, eu fico vendo quando eu consigo solucionar. Mas, assim, além de eu resolver, né, questões jurídicas de cada pessoa que chega até a mim, eu aprendo muito com elas, porque são vidas. Então, cada treta é uma vida, cada problema para resolver é uma história. Não são só causas, né? Não são só causas, né? São vidas. E essas vidas, cada um vem com um pedido de socorro. Então, chegou um momento que, quando eu estava dando aula para essas crianças no Complexo Alemão, depois passou um período, começou a surgir, porque eu pedia orientação a Deus. Eu falava que eu não... Poxa, eu não vou guardar meu diploma. Foram 5 anos de muita luta, 5 anos ali com uma criança pequena, uma correria. Então, eu não queria guardar meu diploma. E aí, concurso você faz e nunca passa. Demora. Você passa, mas você demora. Eu costumo dizer que passa quando tem que passar. Se aquilo ali for para ser seu tempo, né? Ele vai ser seu. Então, às vezes, quando você não passa num concurso, você não passa numa prova que você queria muito, não era para você estar naquele lugar. É para você estar fazendo o que você faz hoje. Era para você estar humanizando essa coisa do direito que, às vezes, é muito criticada. O advogado é muito criticado, né? Em si, a profissão advogado, né? Advogada. Então, às vezes, não era para você estar lá. Era simplesmente para você estar cuidando dessas pessoas que precisavam dessa ajuda, desse empurrãozinho, dessa necessidade. E os próprios advogados que você auxilia nesse momento, né? Que você passa para eles. Eles precisavam desses clientes. Então, às vezes, não era só para ser nesse momento. Às vezes, não é agora. Imagina o tamanho, né? A proporção, por exemplo, nesse momento que você alcança de corações também de colegas, né? Suas colegas de profissão que estavam ali fora das suas profissões, talvez, né? Que também não queriam abrir mão, né? Engavetar, mas que, dadas as circunstâncias, estavam fazendo isso. E olha só o que você está trazendo, um novo olhar. E tem outros nichos, né? Eu acredito que esse seja o que você escolheu. Mas existem outros nichos? Você, pesquisando, você chegou a identificar isso? Que existiriam outras oportunidades para quem não conseguiu ainda passar lá no exame da ordem? Tem várias oportunidades, né? Mas o pessoal faz muito direito por conta dos concursos em si, porque é muito vasto. Então, você pode utilizar o seu aprendizado ali na faculdade, a doutrina, para você fazer vários concursos que tem no Brasil inteiro. Então, geralmente, as pessoas fazem bacharel, mas acabam indo para a carreira militar, para a Polícia Civil de cada estado, Defensoria Pública, não somente para advogar. Tem gente que não gosta de advogar. Tem gente que não gosta de fazer o que eu faço. Então, tem oportunidade para todo mundo, é isso que importa, né? Todas as profissões têm um leque muito grande, né? E era para você estar nesse lugar. Esse lugar eu pedi direção, né? E veio. É o que a gente fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Você tem o espírito cuidado, né? Tem a sua fé. E aí, com isso, vem as coisas boas da vida, né?
Hoje eu entendo assim, hoje eu tenho maturidade jurídica, assim. Mais ainda do que eu tive na época de estágio, né? Que eu fiz Defensoria Pública, eu fiz Tribunal de Justiça. Mas, assim, hoje eu tenho muita maturidade assim, jurídica para identificar, às vezes, uma pessoa que consegue mentir, às vezes uma pessoa que está querendo ocultar, tirar alguém de receber um bem. Então, eu vejo que são muitas mágoas que as pessoas carregam, principalmente em questões de família. Famílias. Então, não é todo mundo que gosta da área de família, porque é desafiador. E é desgastante, né? E é muito desgastante. E você acaba tendo que cuidar, né? Não tem como você fazer só... Na verdade, a gente, enquanto mulher, traz isso, né? Traz isso com a gente. O cuidado, né? Traz com a gente. Então, você não consegue fazer só... Não, você é pra cá, você é por ali. Você acaba se envolvendo e você tem que cuidar de você para não se envolver tanto na história a ponto de se prejudicar a sua saúde mental mesmo. Você tem esse cuidado? Hoje, sim. Como que é a sua relação entre trabalho e o pessoal? Como é que você faz essa divisão? Às vezes não dá. Às vezes você tá com um problemão seu, pessoal, para você resolver. E chega um do outro que é 1000 vezes pior do que o seu. Só que você não tá naquele dia, no bom dia, para você tá pegando o problema do outro para você resolver. Então, um conflito emocional ali muito grande. Realmente, você vai aprendendo com o período. Por isso que eu falo da maturidade jurídica. Porque já teve vezes de eu estar passando por um problema muito pessoal, de estar chorando, né? E a pessoa me ligar chorando também. E eu calar o choro, porque ela não tem nada a ver com o meu problema, mas eu tenho que escutar o dela. Então, assim, é uma situação que eu fico, caramba, aonde eu fui me meter? Realidade de muitos. É realidade a verdade de nossa, muitos. né? É realidade, ela só tá falando realidade. Então, assim, nossa. mas como você faz para pelo menos tentar cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental? Você consegue? Muita cachoeira, que eu amo. Me chama pro mato que eu vou, que é o meu escape, assim. Eu falo Natureza que resolve a minha tudo, né? A minha natureza ali é o mato, é a cachoeira. Então, isso para mim é onde eu me conecto. E muitas vezes meu quarto, né? Então, quando eu tô no meu silêncio, eu não quero que ninguém... Você faz trilhas também? Faço trilha. Ah, adoro. Faz Gosto. atividade física? Faço também. Que eu acho que faz bem pra mente, né? Sim, Faz. totalmente. Eu vejo muito... Eu tenho algumas alunas advogadas e elas têm pouquíssimo tempo. E eu não entro nessa briga, né? Eu respeito o tempo do aluno. Mas é uma guerra delas com elas mesmas. E eu acho que acontece com a maioria dos advogados por causa disso. Mas porque não dá pra ir direto. Você entra num processo, né? Você pegou um processo de um cliente desse jeito, tá falando uma treta das brabas. Tretas, Braba. né? Umas Treta tretas, de família. Uma treta de família. Braba. E aí, essa Faltou treta vai bem. aparecendo, né? Que eu não sei exatamente como funciona, mas eu acho que vai aparecendo. Aí a pessoa te liga, mas tá acontecendo isso aqui. Exatamente. E aí tu tem que parar o que tu tá fazendo. Pera, então, que eu tenho que anotar. Sim, você Funciona não consegue. Você não consegue respirar, né? Porque você tem que continuar naquilo ali. É exatamente isso. Principalmente quando tem violência doméstica. Não te dói? Muito. Dá vontade de matar o homem. Mas às vezes é o cliente. Então tem que... Postura. Às vezes o cliente é o agressor. Sim. Que loucura. Mas aí mas é o que você falou. Que loucura. Maturidade profissional. Profissional. É exatamente isso. Mas aí, como a lei da violência doméstica, ela é muito protetora à mulher. Então, eu já chego já falando o que eu gostaria de falar. Para você não cabe nada. Não cabe nada. Violência doméstica não cabe nada. Fique quietinho, pague o que tem que pagar. Aguarde no local. Cabe nada. Aí E dá certo?
Dá, porque eu não estou iludindo o cliente, né? Eu não posso chegar e falar, a equipe vai conseguir te soltar na custódia, por exemplo. Não solta. Não solta, porque se tem lesão lá no corpo de delito, vai ficar. Se ameaçou e tem testemunha, vai ficar. Não vai soltar. Muito incrível, né? Se desobedeceu medida protetiva, vai ficar. Por quê? Porque o objetivo é proteger a mulher. E é muito difícil, né? Você, como advogada, sendo mulher, ter que defender o agressor é doído? É. Mas é seu trabalho. E aí você... O que você pensa para poder encarar? É doído, mas me alivia quando eu vejo que ele não foi solto na custódia. É meu cliente. Porque o trabalho também tem que ser mantido, porque né? Porque aquilo é o justo. Se você agrediu uma mulher, se você teve essa consciência de estar fazendo agressões, então você tem que pagar por aquilo. Então, quando você vai fazer a defesa dele, vai fazer, vai pedir para soltar, porque ele tem o direito garantido dele. Só que quando você vê que a violência doméstica, aqui no Rio de Janeiro e no país do Brasil também funciona. Você vê que funciona. Quando o cara é pego lá em flagrante, agredindo a mulher, ele vai ficar. Não tem classe social. É o justo, né? É o justo. Tem que ser, né? E você já chegou a adoecer, assim, por conta disso? Já tem alguma lembrança de... eu desenvolvi isso por conta disso? Tem algum diagnóstico, alguma coisa que você fala? Eu acabei desenvolvendo isso por conta de tudo isso que eu vim passando. Existe alguma coisa assim que você consiga lembrar que você trouxe? Bom, assim, Então, a questão da violência doméstica, eu não gosto muito de pegar. Não gosto. Eu vou falar uma coisa pessoal, muito pessoal, que eu não gosto muito de expor, mas é para eu poder... Fica à vontade, fala o que você para eu poder te responder, eu vou precisar tocar nesse assunto. Não, então vamos reformular. O que eu quero saber é... A pergunta é, diante de tudo que você passa, diante de tudo que você vê, né? Porque, assim, esse tipo de angústia sua, ela tem um nome, ela tem uma pessoa ali, mas todas as pessoas, todas as mulheres enfrentam suas angústias, né? Sofrem caladas e outras questões, igual a você, tá? Então, o que eu estou perguntando? Essas situações, elas te desenvolveram em você, clinicamente falando, tá? Algum tipo de diagnóstico, eu comecei a engordar por conta disso, eu comecei a dormir mal por conta disso, eu comecei a ter problemas, de memória, qualquer coisa, eu digo assim, em relação clínica. Em relação clínica... Não psicológica, exatamente. Não, em relação clínica... Assim, como não só na violência doméstica, mas no trabalho em si, no geral... No trabalho em si. Eu ganhei peso, eu perdi peso. Eu fiquei com bastante dor na coluna, tive crise. Isso, eu queria saber. Fiquei com escoliose, de tanto você ficar lá sentada, produzindo peça processual. Já acabo de fazer um processo, se ele estiver com a carga muito negativa, eu sinto. Eu termino de fazer a peça, fico com dor de cabeça. Sim, isso tudo por conta do peso do trabalho. Do trabalho. E por que eu estou perguntando isso? Porque muitas mulheres, às vezes, desassociam, sabe? Essas dores, essas lutas, os diagnósticos. E está tudo interligado. Dor no joelho, por exemplo. Porque de tanto você ficar sentada numa mesma posição, você não movimenta. E é o que ela está falando, esse tempinho. Porque para que é um MQC? É para a gente trazer as histórias que inspiram, conectar, unir pessoas, mas principalmente trazer o olhar do cuidado. Porque o dia ter 24 horas para todo mundo, a gente sabe que é uma polêmica, isso não acontece. Mas você fazer escolhas, nós, né, fazermos as nossas escolhas, isso sim é para todo mundo. E aí, o que eu estou querendo trazer, se é que de alguma maneira vai te auxiliar? É muito importante você trazer esse olhar do cuidado, sabe? Porque você já tem um emocional muito agredido, né?
sempre agredido. E aí, quando você passa a cuidar do básico, né? Eu falo para os meus pacientes que a gente tem uma reza. Eu falo muito disso sempre. Eles já até sabem. Que são as iniciais de R de respiração, E de exercício, S de sono, A de alimentação e o H de hidratação. Então, é uma reza para você lembrar dessas iniciais. Porque quando as coisas não estão indo bem, a respiração vai te salvar. As coisas não estão indo bem, o exercício vai te salvar. Ah, eu não estou conseguindo dar conta. Dorme um pouco mais, tira um dia, para com tudo, faz um descanso mais forçado. Porque a falta do sono, isso tudo vai privando você, a questão da memória, sabe? A clareza na hora de tomar decisões. E também a questão da alimentação. Quanto mais a gente tem o corpo inflamado, quanto mais a gente tem uma alimentação ruim, menos pronta para as adversidades eu vou estar. E aí, quando a gente fala da hidratação, por último, não por ser menos importante, que é uma coisa que, eu não tenho tempo. Mas se a gente for ver, às vezes a gente não bebe nem a quantidade de água ideal no dia. Então, não é uma questão só de tempo ou de querer, né? Quando você para pensar, dentro do período do dia, a água é uma coisa acessível, né? A gente tem perto. E às vezes a gente recusa. Isso é questão de prioridade, né? É questão de se priorizar mesmo. Então, o olhar que eu estou querendo trazer agora, junto dessa tua história, que é uma realidade nossa de altos e baixos, né? Porque a gente vai ter esse momento, vai estar nesse lugar. Assim como você também deve ter outras histórias muito boas, né? Muito legais de se trabalhar. E que não vai ser sempre. A gente vai ter os altos e baixos. Mas é justamente nos baixos que a gente prioriza, a gente aprende a valorizar o que é realmente bom. Tudo que você falou. Eu acho que um ponto que você falando, eu tô... tá pensando, sabe? mas que é você um conjunto. Não pode terminar, Não, é isso. É porque o ponto que você também tem que levar muito em consideração, que é um ponto que a gente... foi o ponto onde a gente se entendeu e entendeu que nós éramos um complemento. O que você faz muda a vida das pessoas. E para você mudar ainda mais vidas, você tem que estar bem. Se você não está bem, eu sei que no direito tem essa complexidade de tempo para entrega, você tem prazo para isso, prazo para aquilo, mas você é organizado. Então, seus prazos estão sempre sobrando. Respira, junta o que ela está falando da reza, que dá muito certo. Eu te falo por experiência própria, porque eu era muito focada no meu trabalho, que eu tinha que dar certo, que eu tinha que dar certo, tinha que dar certo. E eu precisei parar e respirar para continuar. E tem dias que eu não quero. Não quero. Vou trabalhar, mas vou no automático. E tá tudo bem. Tem dias que eu não quero ir para academia. Hoje em dia eu me forço a ir. Mas tem dias que eu falo, não vou, não tô me sentindo bem, vou ficar em casa. E tá tudo bem. O importante é a gente respeitar o nosso tempo e entender que se a gente estiver bem, o trabalho vai fluir muito melhor. Então, se você tá bem, você vai ter mais clientes. Se você tá bem, você vai fazer a peça muito mais fácil. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso serve para todos as advogadas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Sofrem, né, dessa opressão. Porque eu vejo muito isso com as minhas alunas advogadas. A gente vai ter outras aqui também que a gente tem bastante no grupo, graças a Deus, porque a gente não tem competição, né? Adoro usar essa frase. A gente não tem competição. Nosso grupo tem outras nutricionistas. Nosso grupo tem um monte de coisa. Tem outros professores, tem outras advogadas. Eu acho maravilhoso isso. Então, assim, várias pessoas de várias áreas e muitas da mesma área e eu trabalhando acho que juntas. Esse ponto, você não tá sozinha, porque assim, é da profissão. Só que eu acho que tá faltando a profissional, né? Ter esse insight de, não, eu tenho que parar aqui um pouquinho, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Que sejam 2 vezes na semana, no caso do exercício, que seja uma alimentação, mesmo que quebrada, entre aspas, mas que você consiga se alimentar bem. Que você tenha um tempo do sono, que você consiga chegar e beber um tanto de água, pelo menos de limite. Eu acho que é tentar encaixar as necessidades da vida na profissão. Porque geralmente a gente encaixa a profissão na vida. Mas eu acho que está faltando a gente encaixar as necessidades com o que a gente ama fazer. Se você está bem, tudo flui muito melhor, né? Tudo flui melhor, é verdade. É uma realidade de todas nós. Quando você falou, você até pontuou algumas coisas. Eu tenho certeza que você também tem muitos outros casos maravilhosos. Casos bons, assim, de lidar também. Mas o que marca, né? O que marca? Sempre o que marca é o que dói mais, né? É o que aperta mais. E aí, se a gente for colocar
da nossa profissão, seja ela qual for, todo mundo vai ter seu pedacinho lá que angustia mais. E aí, esse é um alerta para a gente poder pensar. É importante se cuidar. Quando a gente está bem, como Priscila falou, a gente consegue ficar mais forte. Não é que os problemas vão terminar. Não quer dizer que você vai ter casos mais serenos. Não quer dizer que os homens vão parar de agredir. Não. Nada vai mudar. Mas você vai ficar mais forte, né? Nós vamos aprendendo a ficar mais forte para poder superar. Eu costumo dizer que quando acontece o dia da gente não conseguir dar conta, o maior desafio nosso é não se culpar. A gente não pode se culpar. Essa coisa do tá tudo bem tem que estar, foi por hoje. Acabou. A culpa, o sentimento de culpa, né? A sensação de você se acusar, de você ir contra você mesmo, é o que é pior do que tudo aquilo que você fez. Eu já me senti muito assim. Isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo, tá? Eu já me senti muito assim. E a gente ainda vai sentir outras vezes, infelizmente, mas a gente vai aprendendo a lutar. É isso. Por conta de profissão e também por conta da vida, né? Que papo produtivo, gente. Olha, cada gente história... vai crescer muito. Olha, graças a medida Deus. que a gente aprende a lidar com a gente, né? A gente, e o às mais vezes, legal, né? estuda tanto. E a gente não tem como parar de estudar. Área da saúde, mas com certeza no seu caso. Porque não tem como cada também. caso é um caso. Porque lida com o ser humano, né? Então, não tem como parar de estudar. O ser humano tá sempre ali na evolução. Evolução, né? Mas o que vai fazer mais diferença é a gente conhecer cada vez mais a si mesmo. Isso faz mais diferença do que você só conhecer sobre o trabalho, sobre o outro. Porque aí você vai aprender a respeitar seus limites, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai te agradecer muito hoje, porque você enriqueceu demais, abrilhantou muito. Você trouxe oportunidade, você trouxe luz para quem estava frustrado. E mostrou que tudo acontece com todas as empreendedoras, com mulheres que trabalham. Feliz. Que você tem filhos? Tenho um. Maravilhoso. Quantos anos? 13 anos, Pedro Miguel. Minha vida. Beijo, Pedro Miguel. Né? É mãe, né? Gabi, muito obrigada. Sua presença aqui foi, assim, iluminada. Eu chego a estar arrepiada, porque, assim... Muito legal. Você falou realidade. Coisas que acontecem que, às vezes, ninguém quer contar. Ninguém quer contar. Ninguém quer contar. E a gente vai contar aqui... Sim. Ninguém quer contar das frustrações da ordem. Eu estou, procure-me que eu sou. Porque eu sou advogada formada em direito, não é assim? Né? Só o desse tempo jeito. todo. Desse jeito. O pessoal do direito é muito vaidoso. E com razão, é uma profissão muito bonita. Muito vaidoso. Por muitos anos foi muito quista, né? Ainda é. Mas que bom que você trouxe o outro olhar. Eu acho que a gente precisa sempre trazer as verdades. E é isso que a gente quer. Você chegou na hora certa, no momento certo, com a história certa. E a gente vale lembrar, né? É um convite que a gente faz no escuro, que eu digo, porque a gente não conhece a pessoa a fundo. A gente não sabe exatamente o que vocês vão trazer. E quando vocês chegam aqui, é tudo tão produtivo, né? O nosso propósito acaba se cumprindo por conta dessas histórias. Então, isso é o que faz mais diferença. Enfim, a gente gostaria de te agradecer. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, né? Fale suas redes sociais para todo mundo te conhecer, para conhecer um pouco do seu trabalho. Caso alguém, né, queira ter alguma treta familiar. Né? Ou que algum advogado está precisando de um auxílio nas tretas. Pois é, né? Estamos aí. Então, fale suas redes sociais. Gabriela.celestrino é minha rede social. Tá lá. E Instagram, é o Instagram. Tudo no Instagram. Aí no Instagram tem um linkzinho lá que já vai pro meu WhatsApp. Arrasou. Então já fala comigo também. Então, para vocês que estão aqui conosco, nós temos um grupo no WhatsApp. Nosso Instagram é MQC para Mulheres. Tudo tá, o link tá no Instagram. Tem link para o grupo do WhatsApp. Para o grupo do WhatsApp. Para o canal no YouTube. Para o canal no YouTube. E estamos no Spotify agora também. E você, empreendedora, que tem uma história maravilhosa ou que está precisando de um auxílio, nós temos apoiadoras, temos psicólogas, nutri, educadora física, advogadas. Nós temos a Carol, que é uma hiperestimuladora de mulheres. Todos os dias né? Que também tem uma história maravilhosa. Um dia a Carol vai vir aqui contar, porque a história dela é maravilhosa. E Gabi conhece Carol.
Conheço, é. Carol. Carol é Carol. Ó. Eu nem conheço a Carol assim Muito como tempo. vocês, mas já apaixonada por Carol. Não, Então, e a gente não conhece, eu não conheço pessoalmente a Gabi. É a primeira vez que eu tô conhecendo também a Gabi, Pessoalmente. né? Pessoalmente. Então, gente, fiquem conosco. Essas histórias cada vez vão surpreender, como hoje nós fomos surpreendidas, né? Sim, positivamente. Positivamente, Muito tá? obrigada. Contando Todas, verdades. Eu gosto de Toda verdades. semana, né, Pri? Estaremos aqui. Toda então, semana. fica aí ligadinho toda quarta-feira. Lançamos Episódio toda quarta. novo. Toda quarta-feira. E procura a gente nas redes sociais. Não Isso é aí. Né? Agradecer nossos colaboradores, Nossos né? patrocinadores. Nossos patrocinadores. Pricapri Estúdio, Priscila Reis Advogada, Kenutri, E Nutrir Consultórios. Nutrir Consultórios. Por enquanto. Você que deseja patrocinar, seja bem-vindo também. É isso, será muito bem-vindo. E nossas redes sociais, eu, @Prof. Priscila Capri. E @fabianaromano.nutricionista. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.